Prepare-se para perder o fôlego com essas 3 histórias. Um lago isolado revela um estranho sinistro. Um passeio de pesca com o avô traz segredos perturbadores. E uma festa em um barco luxuoso se transforma em um pesadelo perigoso. Era um dia tranquilo quando eu decidi ir pescar em um lago que ficava próximo da minha antiga casa. Esse lago tinha um nome peculiar: Lago do Kevin. Ninguém sabia exatamente quem era Kevin ou por que o lago tinha esse nome. Era apenas um lugar que, ocasionalmente, pessoas iam pescar. Para mim, era um refúgio solitário, um lugar onde eu podia passar horas em paz. O lago estava rodeado por uma vegetação densa e por isso quase nunca encontrava alguém por lá. Eu sempre levava meu pequeno caiaque e um par de varas de pescar e costumava ir sozinho. Era um ótimo lugar para relaxar e, se tivesse sorte, pegar alguns peixes. Em um desses dias, por volta das 3 da tarde, eu estava lá, no meio do lago, esperando pegar um bom peixe. O sol estava brilhando e o ambiente estava silencioso. Foi quando eu vi uma figura se aproximando pela margem do lago. Acenei para ele e dei um sorriso, achando que seria apenas um outro pescador. O homem, que parecia estar na faixa dos 40 ou 50 anos, entrou em um pequeno barco flutuando à beira do lago e começou a remar em minha direção. Ele se aproximou lentamente e eu ainda estava tentando ser amigável. Quando ele estava perto o suficiente para que não fosse rude tentar conversar, eu falei com ele. "Olá, belo dia para pescar, não é mesmo?" Ele respondeu com um breve "Sim, absolutamente." Mas não disse mais nada. Seu sorriso parecia um pouco forçado, e o silêncio que se seguiu começou a me deixar desconfortável. O silêncio entre nós dois parecia se estender, e eu não sabia bem o que fazer. Para preencher o vazio, eu tentei manter a conversa. "Então, você costuma vir aqui frequentemente para pescar?" Ele balançou a cabeça e disse que não, que na verdade não era muito fã de pescar. Estranho, pensei. Então por que estaria ali? "Bem, nunca é um dia ruim para relaxar no lago", eu disse, tentando ser amigável e continuar a conversa. À medida que ele se aproximava mais, eu não pude deixar de sentir uma sensação crescente de desconforto. Algo não estava certo. E então, para meu horror, o barco dele colidiu com o meu, causando um grande estrondo. O impacto fez meu coração disparar. Eu olhei para ele, tentando manter a compostura, mas o pânico estava começando a se instalar. O homem não parecia nem um pouco constrangido, apenas continuou a remar lentamente, sem se desculpar ou oferecer qualquer tipo de explicação. O que me deixou ainda mais inquieto era que ele parecia estar observando cada movimento meu. A tensão no ar era palpável. Eu me virei para olhar a água, tentando focar na pesca, mas minha mente estava longe dali. O que aquele homem queria? Por que estava tão interessado em se aproximar de mim? A sensação de que algo estava errado era quase insuportável. A sensação de inquietação cresceu quando percebi que o homem não estava apenas me observando, mas me encarando fixamente. A cada vez que eu virava a cabeça, ele parecia estar mais perto, como se o espaço entre nossos barcos estivesse se reduzindo. Meu coração estava batendo forte e eu não conseguia mais me concentrar na pesca. Então, o que aconteceu a seguir foi simplesmente surreal. O homem, que antes parecia inofensivo, começou a agir de maneira ainda mais estranha. De repente, ele levantou a camisa, revelando uma arma de fogo que estava escondida no bolso da calça. Meu sangue gelou instantaneamente. "Eu não posso deixar você ir", ele disse com uma calma perturbadora. A voz dele era fria e sem emoção, e eu senti um arrepio na espinha. Minha mente estava em pânico. Eu sabia que precisava sair de lá, e rápido. Sem pensar 2 vezes, eu pulei do meu caiaque e comecei a nadar em direção à margem. Meu coração estava acelerado e eu mal conseguia respirar. Cada movimento parecia uma eternidade. A água estava fria e o medo me dava forças para nadar mais rápido do que eu jamais imaginei ser possível. Enquanto eu nadava, olhei para trás e vi que o homem estava parado no barco, ainda com a arma à vista, mas não parecia estar me seguindo diretamente.
Quando finalmente cheguei à margem, corri pela trilha que levava de volta para casa. O percurso parecia interminável e cada sombra ou barulho fazia meu coração disparar ainda mais. Eu consegui chegar à minha casa e, com as pernas tremendo, trancar todas as portas, janelas e fechar as cortinas para espiar de forma que não pudesse ser visto. O tempo parecia se arrastar enquanto eu observava o exterior através da pequena fresta das cortinas. Cada barulho que vinha da rua me fazia saltar. O sol estava começando a se pôr, mergulhando o ambiente em uma penumbra inquietante. Eu deixei todas as luzes da casa apagadas, tentando evitar atrair a atenção de qualquer possível perseguidor. Minha mente estava girando com pensamentos desesperados. Eu me senti completamente vulnerável. A ideia de que aquele homem ainda poderia estar por perto me deixava em um estado constante de alerta. Eu sabia que precisava chamar a polícia, mas eu estava em choque, com medo do homem ouvir a minha voz ao telefone. Finalmente, quando eu me convenci de que talvez já não estivesse sendo seguido, eu peguei o telefone e liguei para a polícia, tentando manter minha voz baixa e tranquila. Por favor, preciso de ajuda. Fui ameaçado por um homem armado na margem do lago. Ele parecia muito perigoso e eu estou com medo de que ele ainda esteja por perto. Os minutos pareciam se arrastar e a sensação de terror que eu sentia era quase insuportável. Eu me escondi atrás da cama, com o telefone ainda na mão, esperando que a polícia chegasse. Cada som da casa parecia amplificado e eu temia que a qualquer momento o vidro da janela pudesse estourar ou que a porta fosse arrombada. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, a polícia chegou. Eles fizeram uma investigação completa pela casa e pelos arredores, incluindo uma busca pelos bosques próximos. No entanto, eles não encontraram nada de suspeito. A sensação de alívio, misturada com a frustração de não ter encontrado o homem, era palpável. Os policiais sugeriram que eu passasse alguns dias com um amigo ou um familiar, para garantir minha segurança. E assim, após uma noite angustiante, eu me preparei para me mudar temporariamente para a casa de um amigo. O medo constante me acompanhou e eu sabia que a experiência de ter quase enfrentado algo tão perigoso me deixaria marcado para sempre. Sentiu o frio na espinha com esse encontro sinistro no lago? Então deixe o seu like e se prepare, pois o próximo relato traz uma pescaria com um encontro ainda mais perturbador. Eu tinha 21 anos quando decidi passar um tempo com meu avô de 84 anos em uma área remota do estado. Meu avô sempre foi um pescador apaixonado e ele conhecia um lago secreto, longe de qualquer civilização. Ele sempre falava com entusiasmo sobre esse lugar, dizendo que era perfeito para pescar sem ser incomodado. Naquela manhã, nós dirigimos por uma estrada tranquila, deixando para trás o nosso bairro suburbano e nos aventurando em uma área mais isolada. O lago estava escondido no meio de uma floresta densa e a única maneira de chegar lá era por uma trilha de terra que parecia não ter fim. Meu avô, com sua energia e determinação, carregava o barco com facilidade, enquanto eu lutava para manter o ritmo. Finalmente chegamos ao lago. O lugar era lindo, cercado por árvores altas e um silêncio profundo que parecia preencher o ambiente. Meu avô colocou o barco na água com a mesma destreza de sempre e começou a me ensinar a preparar a linha e o anzol. Ele estava tão concentrado em me mostrar os truques da pesca e eu estava absorvendo cada palavra. O lago estava tranquilo e sereno, um verdadeiro refúgio da agitação do mundo exterior. Enquanto meu avô me ensinava a pescar, o lago parecia um paraíso de tranquilidade. A água estava calma e a única coisa que quebrava o silêncio era o som ocasional dos pássaros e o leve farfalhar das folhas ao vento. Meu avô, com sua vasta experiência, estava em silêncio, concentrado em sua própria pesca. Eu estava tentando seguir seus passos e me familiarizar com a técnica. Aquele ambiente sereno, no entanto, começou a se tornar inquietante quando meu avô se calou completamente. Eu me virei para olhar para ele e vi que ele estava inclinado sobre a borda do barco, como se estivesse tentando ver algo na água.
Sua expressão era grave e concentrada, e eu percebi que algo estava perturbando-o. Eu tentei perguntar se estava tudo bem, mas ele não respondeu. A atmosfera ao nosso redor parecia mudar, e eu comecei a sentir uma sensação crescente de desconforto. Algo estava fora do lugar, e o silêncio profundo só aumentava a tensão. Então, de repente, meu avô soltou um grito que fez meu coração disparar. Remo, rápido, agora! Sua voz estava carregada de pânico, e eu não sabia o que fazer. Eu me virei para olhar a água e, no instante seguinte, vi uma forma estranha se aproximando da superfície. O que eu vi era difícil de descrever. Parecia um rosto humano, mas era distorcido e coberto por uma substância esbranquiçada. A imagem era perturbadora e a sensação de terror que me tomou foi instantânea. A água ao redor do barco parecia agitada e eu pude sentir o medo crescente na expressão de meu avô. O pânico tomou conta de mim quando vi aquele rosto estranho emergindo da água. O que era aquilo? Meu avô estava visivelmente aterrorizado e começou a se mover freneticamente. A ideia de que algo ameaçador estava tão perto era quase insuportável. O instinto de sobrevivência tomou conta de nós, e eu sabia que precisava agir rápido. Meu avô, com uma força inesperada para alguém da sua idade, começou a empurrar o barco para a margem. Ele parecia estar em estado de choque, mas sua determinação era clara. "Vamos, rápido!" ele gritava, sua voz tremendo com uma urgência que eu nunca tinha ouvido antes. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo, mas o medo era palpável. Eu comecei a remar com toda a força que tinha, tentando afastar o barco do local onde o rosto tinha aparecido. A água estava turva e agitava-se ao nosso redor, como se algo estivesse se movendo embaixo. Assim que conseguimos alcançar a margem, saltamos do barco e corremos pelo caminho de terra até o carro. Meu avô estava respirando pesadamente, sua expressão carregada de uma mistura de medo e alívio. Eu estava tão apavorado quanto ele, e a adrenalina estava correndo solta em minhas veias. No carro, o silêncio era ensurdecedor. Meu avô dirigiu rapidamente de volta para casa, sem dizer uma palavra. Eu estava tão aterrorizado quanto ele, e a imagem daquele rosto perturbador continuava a assombrar minha mente. Eu queria entender o que tinha acontecido, mas a ideia de voltar ao lago era impensável. Quando finalmente chegamos em casa, o silêncio entre mim e meu avô era denso e carregado de tensão. A viagem de volta foi uma montanha-russa de emoções. Meu avô parecia estar lutando para encontrar as palavras certas, e eu estava morrendo de curiosidade para entender o que realmente havia acontecido. Depois de alguns minutos de silêncio desconfortável, meu avô finalmente começou a falar. Ele respirava pesadamente, como se estivesse tentando acalmar o coração, ainda acelerado pela experiência. Eu estava olhando para a água. Ele começou, sua voz tremendo. Vi algo se aproximando da superfície. No começo pensei que era um peixe grande, mas conforme se aproximava, eu vi que era um rosto. Eu o interrompi, quase incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Um rosto? Como assim? Ele continuou, parecendo cada vez mais perturbado. Sim, um rosto humano, ou pelo menos algo que parecia um rosto. Era como se estivesse tentando emergir da água. Eu estava tão assustado que mal conseguia pensar direito. Quando me inclinei para ver melhor, algo agarrou minha mão. Foi isso que me fez gritar e pedir que você remasse rápido. Eu soube que precisava sair de lá imediatamente. Meu avô estava claramente abalado e eu podia ver o medo em seus olhos. Eu não sei o que era exatamente, ele continuou, mas aquilo não parecia natural. Era como se algo estivesse se escondendo na água, esperando para nos pegar. Sua descrição era vaga, mas a maneira como ele falava era convincente o suficiente para me deixar com uma sensação de terror profundo. Eu sabia que meu avô não estava mentindo ou exagerando. Ele era um homem que havia enfrentado muitas coisas em sua vida e nunca havia demonstrado medo facilmente. Nos dias que se seguiram, o incidente no lago não saiu da minha mente. A imagem do rosto distorcido e o pânico de meu avô me atormentavam.
Finalmente, algumas semanas depois, ele decidiu compartilhar um pouco mais sobre o que havia visto. Meu avô começou a descrever o que viu com mais detalhes. Ele me contou que, quando estava se inclinando para ver melhor, o rosto na água parecia estar se formando lentamente, como se estivesse tentando se materializar a partir das sombras e da névoa. Não era um rosto normal, ele disse. Era como se fosse um rosto humano, mas com algo errado. Não parecia um rosto de um ser vivo. Eu o olhei com incredulidade. Como você pode descrever algo assim? Ele me explicou que o rosto parecia estar coberto por uma substância esbranquiçada, quase como uma camada de lama ou algo que não deveria estar ali. Era como se algo debaixo da água estivesse tentando sair, mas estava coberto por uma camada de sujeira ou algo semelhante. Ele continuou. E os olhos? Aqueles olhos eram esquisitos, como se estivessem vazios e fixos. Seu relato me deixou ainda mais perturbado. Eu não conseguia imaginar o que poderia ter causado aquilo, mas sabia que a experiência foi algo que meu avô nunca tinha enfrentado antes. Depois do incidente, o que antes era um local de prazer e tranquilidade para meu avô, agora era um lugar de medo e desconforto. O terror daquele dia havia deixado uma impressão duradoura em ambos, e a ideia de retornar àquele lugar era algo que ninguém, em sã consciência, gostaria de enfrentar novamente. A vida parecia seguir seu curso normal, mas o medo e a inquietação continuavam a nos assombrar. Meu avô estava profundamente abalado pela experiência e decidiu que nunca mais iria pescar naquele lago. No entanto, o impacto da experiência foi mais do que emocional. Para mim, o medo daquele rosto distorcido e a sensação de algo se aproximando da água se tornaram pesadelos constantes. Cada vez que eu tentava relaxar ou me distrair, a imagem do rosto aparecia na minha mente, fazendo meu coração bater mais rápido. Decidimos mudar a rotina para tentar esquecer aquele evento. Meu avô, que havia sido um pescador dedicado, abandonou seu hobby. O lago, que antes era seu lugar de fuga, agora era evitado a todo custo. Eu também tentei seguir em frente, mas o medo persistia. A falta de explicações sobre o que vimos fez com que nosso medo se transformasse em uma sombra constante sobre nossas vidas. Mesmo depois de decidirmos nunca mais voltar ao lago, as repercussões daquele dia se manifestaram de várias maneiras. Meu avô, que costumava ser um homem forte e destemido, se tornou mais reservado e ansioso. Ele evitava falar sobre o incidente, e quando o fazia, o medo em seus olhos era evidente. Ele começou a ter dificuldade para dormir e frequentemente acordava em pânico, com o rosto distorcido aparecendo em seus sonhos. Para mim, o impacto foi igualmente profundo. As noites eram longas e inquietas, com a imagem do rosto emergente na água se tornando um pesadelo constante. Sempre que fechava os olhos, podia sentir o frio da água e ver aquele olhar vazio fixo em mim. O medo do desconhecido parecia ter se alojado em minha mente, e eu evitava ir a qualquer corpo d'água, mesmo pequenos lagos ou rios, porque a lembrança era demais para suportar. O medo também começou a influenciar nossa vida cotidiana. Meu avô passou a evitar qualquer atividade ao ar livre que pudesse lembrá-lo do lago. Até mesmo as conversas sobre pesca se tornaram um tabu. Eu, por outro lado, me afastei de amigos e atividades que poderiam me levar perto da água. A sensação de desconforto nunca pareceu desaparecer completamente, e a inquietação era uma constante em minha vida. Meu avô e eu tentamos retomar nossas rotinas, mas o medo e o desconforto ainda pairavam sobre nós como uma sombra constante. A experiência no lago havia mudado profundamente nossa perspectiva sobre o mundo e sobre o que pode estar escondido na escuridão. De repente, meses após o incidente, um fato novo fez aquela terrível experiência literalmente retornar à superfície. Meu avô recebeu uma carta anônima que parecia ter sido escrita por alguém que sabia do que havia acontecido conosco. A carta não tinha remetente e estava cheia de erros de ortografia, o que a tornava ainda mais perturbadora. Ela mencionava o rosto na água e fazia ameaças vagas sobre não ignorar o que se esconde nas sombras.
A carta foi um golpe devastador. Não apenas reabriu as feridas do passado, mas também trouxe à tona a sensação de que o perigo não havia terminado. Meu avô ficou tão perturbado com a carta que passou dias sem sair de casa e, quando saiu, fez questão de estar sempre acompanhado. A insegurança e a sensação de estar sendo vigiado nunca o deixaram. A carta também teve um efeito profundo em mim. O medo voltou com força total e eu comecei a evitar qualquer coisa que pudesse me lembrar do lago. Comecei a questionar se havia algo mais atrás do rosto na água, algo que poderia estar nos perseguindo. Essa sensação de medo e paranoia se tornou parte da minha vida cotidiana, afetando minhas decisões e até mesmo meu trabalho. A insegurança causada pela carta anônima foi o último empurrão que precisávamos para tomar uma decisão drástica. Meu avô e eu conversamos sobre a necessidade de mudar completamente nossas vidas para tentar encontrar algum tipo de paz e segurança. Decidimos deixar a cidade onde vivíamos e nos mudarmos para um lugar novo, longe de qualquer corpo d'água e das lembranças que nos assombravam. A mudança foi um desafio, mas também foi uma tentativa desesperada de encontrar um novo começo, longe das memórias e do medo constante. Encontramos um novo lugar em uma cidade pequena, longe das áreas de pesca e dos corpos d'água que poderiam nos lembrar do que havia acontecido. O novo ambiente trouxe uma sensação de alívio, embora o medo nunca tenha desaparecido completamente. Essa experiência moldou nossa forma de ver o mundo e de lidar com o medo. A sensação de impotência diante do desconhecido nos fez questionar o que realmente habita nas sombras e nas profundezas da água. Essa sensação de vulnerabilidade, de saber que algo aterrorizante pode estar se escondendo onde menos se espera, se tornou uma parte permanente de nossas vidas. Além disso, a história do rosto na água passou a ser uma lenda pessoal, algo que compartilhamos raramente e com grande cuidado. Quando alguém pergunta sobre nossos hobbies ou experiências passadas, nós apenas mencionamos que o lago não era mais um lugar para nós, sem entrar em detalhes. O medo persistente e a falta de respostas acabaram por se tornar uma parte de nossa história familiar. Um lembrete constante de que, às vezes, o desconhecido é melhor deixado não explorado. E você, o que faria se encontrasse algo sinistro durante uma pescaria? Deixe seu comentário. Queremos saber como você enfrentaria essa situação de arrepiar. E agora, respire fundo, pois a próxima história é de perder o fôlego. Quando eu tinha 21 anos, tive a oportunidade de passar um fim de semana com meu cunhado, Jacques, alguns amigos dele e minha irmã, Anne. Jacques sempre teve uma vida muito confortável, graças à sua família rica. Ele morava em uma casa de luxo à beira-mar, com um barco imenso e sofisticado ancorado no cais do seu quintal. A ideia era passar um tempo agradável pescando e relaxando no mar. Eu estava um pouco cético quanto à ideia, especialmente porque não sou um grande fã de pescar. No entanto, aceitei o convite para acompanhar Jacques e os outros, pensando que seria uma boa chance de passar um tempo com minha irmã e conhecer melhor o meu cunhado. Jacques, sempre com sua exuberância característica, preparou tudo com bastante antecedência. Ele tinha o barco cheio de alimentos gourmet, uma churrasqueira instalada e várias bebidas para manter todos animados. O plano era sair cedo pela manhã e passar o dia pescando, voltando apenas quando o sol começasse a se pôr. Na manhã da viagem, o clima estava perfeito. O céu estava claro e o mar estava calmo, como se estivesse convidando todos para um dia relaxante. Jacques estava animado, como sempre, e tinha uma energia contagiante. Todos estavam ansiosos para começar, e eu me deixei arrastar pela empolgação coletiva, mesmo que o entusiasmo não fosse exatamente meu. Depois de algumas horas no mar, a diversão estava a pleno vapor. Jacques e seus amigos estavam bem altos, e a música estava a todo volume. Minha irmã estava relaxando e também bebendo, e eu estava tentando me divertir, apesar de me sentir um pouco deslocado. O barco era enorme e havia muita comida e bebida, mas a pesca em si estava bem abaixo das expectativas, com apenas um ou outro peixe sendo pego aqui e ali.
Foi então que algo inesperado aconteceu. Entre uma rodada e outra, eu comecei a ouvir um som estranho vindo de fora do barco. Era um barulho que não deveria estar ali. Não era o som das ondas ou do motor. Parecia um motor de barco, mas estava muito distante. A sensação de desconforto começou a crescer. Jacques e seus amigos estavam ocupados jogando pôquer e se divertindo. Então eu decidi investigar por conta própria. Subi até a parte superior do barco e liguei a lanterna de busca para tentar localizar a origem do som. Quando iluminei a área ao redor, não consegui ver nada de imediato. No entanto, ao girar a lanterna, notei um pequeno barco se aproximando lentamente. Era um barco simples, bem menor que o nosso, e nele estavam dois homens com expressões preocupadas e famintas. Eles olharam para mim com uma mistura de alívio e desespero. Desci rapidamente para avisar Jacques e os outros, que estavam tão bêbados que mal conseguiam compreender a situação. Jacques, sempre gentil, decidiu ajudar os estranhos. Pegou a escada de corda e, com a ajuda de alguns amigos, a colocou para que os homens pudessem subir a bordo. Os dois homens se apresentaram como Raj e Arjun e disseram que estavam sem comida e gasolina. Jacques, ainda meio zonzo, pegou as sobras de comida da churrasqueira e uma garrafa de gasolina que estava no barco. Os estranhos comeram vorazmente e agradeceram, mas a maneira como devoraram a comida me deixou inquieto. Algo não estava certo. Depois de se alimentarem e receberem a gasolina, Raj e Arjun desceram do barco, aparentemente gratos pela ajuda. Eu esperava que a situação terminasse ali, mas algo no comportamento deles estava me perturbando. Apesar de seus agradecimentos e sorrisos, eu não conseguia me livrar da sensação de que havia algo mais por trás da visita deles. Assim que os dois se afastaram, Jacques e os outros voltaram à festa, aparentemente aliviados por ter ajudado os estranhos. O ambiente de descontração voltou a tomar conta do barco, mas eu estava cada vez mais inquieto. A sensação de que algo estava errado não me deixava em paz. A noite estava ficando mais escura, e à medida que o sol se punha, a atmosfera no barco começou a mudar. A música estava mais baixa, e as conversas tornaram-se mais abafadas. Eu decidi ir para o deck superior para pegar um pouco de ar fresco e tentar clarear a mente. Foi quando ouvi um grito vindo de baixo. Corri para o interior do barco, onde encontrei um dos amigos de Jacques, Pedro, olhando pálido e tremendo. Ele tinha acabado de ver algo que o deixou completamente assustado. Pedro estava em estado de choque e mal conseguia falar. Apenas apontava para o lado de fora. Fui até a lateral do barco e, iluminando a área com a lanterna de busca, vi que o pequeno barco de Raj e Arjun havia retornado e estava mais próximo do que antes. Os dois homens estavam no barco e parecia que estavam apenas observando. O que me deixou mais perturbado foi que, à medida que a luz da lanterna iluminava o pequeno barco, percebi que eles estavam observando a todos nós com um olhar intenso e fixo. Minha sensação de desconforto se transformou em medo real. Algo sobre a presença dos estranhos não estava certo. Eles pareciam estar esperando por algo, ou talvez planejando alguma coisa que não conseguíamos ver. O clima no barco estava cada vez mais tenso. Eu e Pedro tentamos alertar Jacques e os outros sobre a presença dos estranhos. Eles estavam tão embriagados que mal conseguiriam entender o que estava acontecendo. Jacques, tentando manter o bom humor, insistiu que não havia motivo para se preocupar. Deve ser apenas uma coincidência, ele disse, tentando acalmar a todos. Mas minha intuição estava me dizendo que algo estava errado e eu não conseguia ignorar o desconforto crescente. Decidi ficar vigilante, dando uma volta pelo barco e verificando se havia alguma forma de segurança que pudéssemos usar, caso fosse necessário. Foi quando ouvi um som estranho vindo da parte de baixo do barco, como se algo estivesse batendo na estrutura. Desci para investigar e, para minha surpresa, encontrei um dos amigos de Jacques, Marcos, em pânico. Ele estava trancado na cabine com uma expressão de terror no rosto. "Eles estão aqui! Eles entraram!" Marcos conseguiu dizer antes de começar a chorar. A essa altura, a festa havia parado e todos estavam confusos e assustados. O barco estava em um caos total.
Fui para o convés novamente e, ao olhar para o mar, vi que o pequeno barco estava agora muito mais próximo, quase grudado no nosso. De repente, a porta de acesso ao convés principal se abriu e 2 homens, Raj e Arjun, entraram abruptamente. Eles tinham uma expressão fria e determinada, e seus olhos estavam fixos em nós. O que mais me assustou foi que eles estavam armados. Não exatamente com armas de fogo, mas com um tipo de faca ou instrumento cortante que parecia bastante ameaçador. A situação ficou desesperadora. Os estranhos começaram a exigir que todos ficassem em silêncio e se deitassem no chão. O medo tomou conta de mim e de todos a bordo. Jack e os amigos estavam tão bêbados que mal conseguiram reagir. Eu sabia que precisava agir rapidamente para tentar salvar a todos. A situação se deteriorou rapidamente. Raj e Arjun começaram a fazer rondas pelo barco, verificando cada cabine e cada canto. Eu estava escondido atrás de um dos sofás no salão principal, tentando não fazer barulho. A sensação de pânico era esmagadora e eu podia ouvir o som dos nossos corações batendo descompassadamente, misturado com o som dos estranhos se movendo e conversando em voz baixa. Aterrorizado, eu me arrastei até a escotilha de saída mais próxima e olhei para fora. Vi que o pequeno barco estava ancorado bem ao lado do nosso e Raj e Arjun estavam começando a carregar algumas coisas de volta para o barco deles, que claramente haviam sido roubadas do nosso. Com o coração acelerado e o medo dominando meus pensamentos, percebi que, se não fizéssemos algo rápido, a situação só pioraria. Olhei ao redor e notei uma pequena caixa de ferramentas. Sem fazer barulho, peguei um pedaço de ferro que poderia servir como arma e me preparei para o pior. Fui até a escotilha e, com cuidado, saí para o convés. Tentei me mover o mais silenciosamente possível, mas a tensão estava no auge. Raj e Arjun estavam focados em seus preparativos, aparentemente acreditando que já tinham o controle da situação. A sorte estava do nosso lado, pois, enquanto eles estavam distraídos, eu consegui voltar para dentro do barco e tentar organizar uma fuga. Fui até Jax e os outros que ainda estavam em choque e os avisei de que precisávamos agir imediatamente para escapar. Conseguimos reunir forças suficientes para criar uma distração. Jax e alguns dos amigos conseguiram empurrar os estranhos para fora do barco, enquanto eu e outros tentávamos preparar o nosso para uma fuga. O problema era que, enquanto tentávamos afastar os invasores, o pequeno barco de Raj e Arjun estava agora começando a se afastar, e eles estavam tentando seguir nosso barco. Com os estranhos ainda se aproximando e o pânico tomando conta, não tínhamos mais tempo a perder. Jack conseguiu iniciar o motor do nosso barco, mas a situação estava longe de ser resolvida. Raj e Arjun já estavam de volta no seu barco e eu pude ver que estavam nos seguindo de perto. O som do motor deles se aproximando deixava claro que a perseguição estava apenas começando. Conseguimos ganhar algum espaço, mas o medo nos consumia. Enquanto Jack manobrava o barco o mais rápido possível, eu olhei para o lado e vi que Raj e Arjun estavam quase ao alcance. As luzes dos nossos barcos se refletiam na água, criando um efeito fantasmagórico que fazia a perseguição parecer ainda mais assustadora. O céu estava escuro e o mar estava agitado. A sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer estava se tornando quase insuportável. Eu tentei me concentrar em manter a calma, mas a cada onda que batia contra o barco, o medo parecia crescer. Jax estava tentando navegar de volta para a costa, mas a presença dos estranhos ao nosso encalço fazia parecer que a qualquer momento poderíamos ser alcançados. Naquele momento, percebi que o barco dos estranhos havia começado a se aproximar cada vez mais. Eles estavam tentando usar a escuridão e a nossa fraqueza para se aproximar. Eu sabia que precisávamos encontrar um lugar seguro rapidamente, ou estaríamos em grande perigo. Com o coração na garganta, vi uma pequena ilha no horizonte. Parecia desabitada, mas era a única esperança que tínhamos. Jax decidiu se dirigir para lá, acreditando que poderíamos conseguir algum abrigo, ou pelo menos um lugar onde poderíamos tentar elaborar um plano de escape. Atravessamos as ondas agitadas e nos aproximamos da ilha.
A adrenalina estava à flor da pele, e cada minuto parecia uma eternidade. O barco dos estranhos estava agora tão próximo que eu podia ouvir os gritos e xingamentos vindo de lá. O medo era palpável, e a incerteza do que nos aguardava na ilha apenas aumentava a tensão. Quando finalmente chegamos à ilha, a tensão estava no auge. Jacques encostou o barco na praia de areia fina e, com um esforço visível, ajudou todos a desembarcar rapidamente. A ilha parecia deserta, com apenas algumas árvores e arbustos espessos ao redor. No entanto, o medo de que os estranhos nos encontrassem ainda nos assombrava. Enquanto corremos para o interior da ilha, ouvimos o som do motor do barco dos estranhos se aproximando cada vez mais. Sabíamos que tínhamos pouco tempo para encontrar um abrigo seguro. Adentramos a floresta densa, tentando encontrar algum tipo de cobertura onde pudéssemos nos esconder. Foi então que encontramos uma pequena caverna escondida entre as rochas. O espaço não era grande, mas parecia ser o melhor lugar que poderíamos encontrar. Todos nós entramos e Jacques fez o possível para camuflar a entrada com galhos e folhas, na esperança de que os estranhos não conseguissem nos encontrar. Dentro da caverna, o silêncio era quase absoluto, exceto pelo som das ondas quebrando na praia e o ocasional grito distante que vinha da direção do nosso barco. O medo e a tensão nos consumiam. Sentamos em silêncio, com o coração batendo forte, esperando que os estranhos não descobrissem nossa localização. O tempo parecia se arrastar. A cada minuto que passava, nossa esperança de ser resgatado diminuía. A única coisa que podíamos fazer era esperar e manter os olhos e ouvidos atentos para qualquer sinal de que os invasores estivessem se aproximando da nossa localização. Finalmente, depois de o que parecia uma eternidade, começamos a ouvir menos barulho vindo do lado de fora. O som dos motores dos barcos ficou mais distante e a noite começou a se acalmar. Com muita cautela, saímos da caverna e olhamos ao redor. Parecia que os estranhos haviam finalmente se afastado. Ficamos na ilha por um tempo, tentando nos recuperar e reorganizar. Sabíamos que não podíamos ficar ali para sempre, então, assim que a manhã chegou, decidimos tentar voltar para a cidade e buscar ajuda. A travessia de volta foi tensa, mas finalmente conseguimos chegar ao continente, onde fomos capazes de relatar o incidente às autoridades. A experiência foi um pesadelo absoluto, e o medo que senti durante aquele ataque ainda me assombra até hoje. Apesar de termos conseguido escapar, a lembrança daquelas horas de terror e da ameaça iminente nunca se apagará completamente da minha mente. Se você ficou grudado na tela com essas histórias aterrorizantes, você precisa conferir a nossa playlist Maratona de Contos de Terror Reais. Inscreva-se agora e ative o sininho para ser o primeiro a ouvir novas histórias de dar medo. Aproveite e compartilhe nossos relatos reais com os amigos e ajude a nossa comunidade corajosa a crescer.